Urudo pode se aliar a Zodil e aos Arruaceiros? Eu acredito que sim, e eu vou comentar no vídeo de hoje toda essa possibilidade de uma aliança do Urudo com os atuais vilões da trama de Gachakuta. Vamos conversar, é uma teoria, é uma coisa que eu desenvolvi lá no Twitter. A galera curtiu, eu também acho uma ideia interessante para desenvolver alguns pontos e eu vou mostrar todos eles aqui para vocês. Mas antes a gente precisa entender um pouco o que pé que tá os Arruaceiros, né? Os Arruaceiros, eles estão meio que parados até então porque eles têm meio que um problema para ser resolvido, que é o lance da Momoa. A Momoa, depois que ela tocou ali no Kuro, o corretor de informações, a Momoa, se eu não me engano, ela vai ficar um mês dormindo, que é o preço que ela tá tendo que pagar por conta da informação que ela obteve ao tocar o Kuro. Só que quando ela tocou o Kuro, o poder dela não filtra as informações que ela vai meio que adquirir. Ela pega simplesmente tudo. Só que uma coisa é você tocar em alguém que tem 20, 30 anos de idade e tem alguns conhecimentos ali. Outra coisa é você tocar num camarada ancião que deve ter ali seus séculos de idade e que conhece muita bomba no mundo de Gachakuta. E nós sabemos que informação em Gachakuta é muito valiosa e poderosa, tanto que a Momoa, mesmo não sendo uma combatente, ela é linha de frente dos Arruaceiros, que é considerado um grupo de combatentes que o Zodil tem ali em suas mãos. O Zodil entende que o preço da informação é muito caro no abismo e sabe que ter a Momoa do lado dele é muito importante. Vale pontuar outra situação que nós temos que meio que ter em mente aqui. Nós temos o Bundus atrás do Gauntes. O Bundus está atrás do criador dos Chokers, que hoje nós sabemos que é o Gauntes. E o Urudo provavelmente vai tentar ir atrás do Gauntes após toda essa treta com o Mimo, principalmente se o Gauntes se manter vivo. E se não se manter vivo também, tá? Porque se ele não se manter vivo, o colar vai estar de mão beijada ali pro Bundus. Ele vai precisar meio que dividir esse colar, pegar esse colar. Não pode dar de mão beijada pros Arruaceiros. Só que é aí que eu acho que pode acontecer uma parada bem interessante. Nós temos, atualmente, Urudo escutando do Mimo que quem matou o Regdo faz parte dos Zeladores. Certamente, isso é uma informação que a gente não sabe ainda como é que o Urudo vai digeri-la. Por quê? Porque o Urudo ainda tá naquela confusão, no foco da dengue, no olho do furacão. E nós temos o Urudo entendendo que essa informação vem de um camarada que é rival, que tem ali como objetivo desconcentrar o Urudo. Usar ali de artifícios para deixar o Urudo de guarda baixo numa batalha. Tanto que ele era esse o objetivo do Mimo, deixar o Urudo de guarda baixo para ele conseguir bater no Urudo. Só que vale pontuar algumas coisas. O Urudo certamente vem do lance do Gauntes, né? A parada do Gauntes, de escutar, o Mimo pegou essa informação. Certamente, o Urudo ele sabe que talvez essa informação pode ter vindo do Gauntes. Só que vale pontuar uma coisa. O Mimo fez, usando os poderes dele, o Gauntes esquecer essa informação. O Urudo ele pode entender que aquilo veio dos Chokers. Só que ao mesmo tempo, ele pode levar aquilo em consideração de um vilão. E tipo assim, entrar no ouvido e sair pro outro. Ali, quando ele tiver mais calmo, cabeça mais fria, e ele não levar em consideração isso. Mas é aí que vem o lance do Zodil. O Zodil, provavelmente, o próximo encontro dos Arruaceiros com os Zeladores, na minha visão, vai ser junto do Gauntes. Vai ser nessa busca ali pelo criador dos Chokers. O Urudo sabe onde o Gauntes vai estar. No caso, saberá onde o Gauntes vai estar, porque o Gauntes vai contar pro Urudo, ó, me encontrem aqui e é isso. Só que aí é que tá o BO. Quando a Momoa acordar, qual a chance da Momoa não ter essa informação também de onde o Gauntes está? Porque será possível, talvez, que o Mimo, né, tenha vazado alguma coisa, ou eles comecem a juntar ali os pontinhos e tenta chegar num denominador comum para encontrar, de fato, talvez uma área onde o Gauntes está. Não exatamente a área onde o Gauntes está, mas próximo ali da esconderijo do Mimo e tudo mais. Eu acredito que isso pode acontecer, e é aí que eu acho que entra uma trama onde o Bundus vai começar a abordar esse assunto também de quem matou o Regdo pro Urudo. E é aí que eu acho que o Urudo vai começar a desconfiar de algumas coisas, porque o Urudo sabe essas informações do Bundus, de onde está vindo. A Momoa tocou no Kuro. O Urudo tem essa noção, ele tem essa informação. E quando toca no Kuro, você vai obter informação de tudo que o Kuro tem ali. A Momoa é uma bomba atômica nas mãos do Zodil agora ali por conta do abismo, por conta de todo esse lance das informações. E é aí que o Urudo ele vai começar a ficar em choque, ele vai começar a desconfiar dos Zeladores. No primeiro momento, eu acho que talvez o Urudo fique sim com uma pulga atrás da orelha, mas não mude
mude o comportamento para com os zeladores. Só que quando começa mais gente a falar sobre esse assunto, que quem matou o Regdo está no grupo dos zeladores, tipo Orudo, você tá nesse grupo aí, que estranho, né? O grupo que matou o seu pai e tudo mais, aí eu acho que já começa a entrar no nível onde o Urudo vai começar a desconfiar e se preocupar. E eu acredito em dois personagens, tá? Primeiro, o Engine, porque o Engine que foi receber o Urudo quando ele caiu, o Engine estava exatamente onde o Urudo caiu, o Urudo pode acabar desconfiando disso, e o Corvus. O Corvus, por se tratar de um personagem misterioso, de um personagem que talvez estava contando muito com o Urudo, estava tentando se aproximar muito do Urudo, e o Urudo pode entender aquela aproximação como algo para tentar acalmá-lo, para tentar meio que usá-lo. Não necessariamente porque de fato ele gosta do Urudo, o que talvez pode ser o que tá acontecendo, né? O Corvus tá se aproximando do Urudo porque de fato ele tem apreço pelo Urudo. E o Corvus mesmo fala, né? O Urudo ele sente quando o Corvus tá ali conversando com ele. O Corvus não tá sendo completamente honesto com o Urudo, e o Urudo entende isso. Só que ao mesmo tempo o Urudo ele entende que o Corvus ele passa uma confiança, só que essa confiança pode ir até a página 2, quando essas informações ali que os zeladores estão abrigando quem matou o Regdo começar a vazar por mais e mais pessoas. E isso pode ser uma arma para o Zodil tentar ludibriar o Urudo novamente, ou fazer pelo menos com que o Urudo venha pro lado dele por conta própria. É interessante que na conversa que o Zodil teve com o Urudo lá no arco da besta mosqueada, o Zodil questiona o Urudo: Urudo, os zeladores sabem subir pro paraíso? Porque o Urudo ele fala com tanta confiança que os zeladores vão auxiliar ele a subir de volta pro paraíso, que quando o Zodil questiona isso, o Urudo fica sem reação. Porque de fato, o próprio Engine já fala com ele: eu não sei subir não, irmão. Eu não sei pro paraíso. O Corvus também não. Só que o Corvus ele começa a indicar, ó, ali pode ter um camarada que viu ali umas pessoas, pode ter ali algumas informações, tenta investigar, mas de fato não tem algo concreto de quem foi pro paraíso ou de como sobe pro paraíso e volta, enfim, ou só sobe, pelo menos é o que o Urudo quer fazer. Tudo isso mexe com o Urudo durante ali um momento da trama, principalmente quando o Zodil questiona isso a ele. E o Zodil de fato tem um objetivo, que é descobrir principalmente o lance do Banin Shirizo, a questão do conjunto guardião. O Zodil ele tem apreço a essas peças, tanto que ele tem interesse em buscar o colar, ele tem interesse em buscar o cara dos Chokers por conta que ele acha que ele tem uma das peças e ele tá certo, ele tem interesse nas botas, ele tem interesse também nas luvas, tanto que ele chama o Urudo individualmente para conversar com ele no arco da besta, ele separa todos os zeladores e deixa o Urudo com ele. A ideia do Zodil não é lutar com o Urudo ali. Se precisasse, eu acredito que naquele momento o Zodil teria vantagem, mas a ideia do Zodil nunca foi lutar com o Urudo ali. Depois há todos os entreveros, há toda a treta da Floresta Tori, mas o Zodil não é burro, principalmente quando ele de fato descobrir o que de fato é o conjunto guardião, o que de fato aquilo vai fazer, e também quem usou as peças, quem usou todas as peças do conjunto guardião e quantas peças do conjunto guardião tem. Nós não sabemos ainda. Tem o lance dos sentidos humanos, o que indica que pode ter talvez 5 peças, mais uma extra na minha visão. Fiz até um vídeo aí recente sobre isso. Mas o Zodil, ele começa a entender algumas coisas ali que podem favorecê-lo. E além de favorecê-lo, o Zodil vai entender que o Urudo é importante, porque o Urudo é um Surebrek. E eu acredito que o Zodil não sabe esse lance do Surebrek. A partir do momento que ele tiver informação que o Urudo é um desses descendentes, o Zodil talvez possa entender que o Urudo não pode ser morto. Ele precisa ser usado, ele precisa, novamente, tentar chamá-lo pro time dele, pros arruaceiros. Então, mesmo que no último encontro entre os dois, o Zodil jurou o Urudo, nós temos o Zodil não sendo idiota, né? E depois que ele receber esse monte de informações da Momoa, principalmente informações que muito possivelmente vai indicar onde estão e quantas peças são do conjunto guardião, o Zodil vai entender que o Urudo é importante, mas eu acho que o Urudo ele vai ir até o Zodil de conta própria, muito por conta talvez dessas informações aí que o Zodil tem, porque o Urudo vai querer buscar essas informações, afinal, pô, o Mimo falou e você também tá falando, que história é essa? Quem matou meu pai? Eu quero saber. Só que aí o Zodil vai pôr um preço dentro dessa informação. Ó, Urudo, a gente vai te contar, mas você vai ter que ajudar a gente. E aí vem o desenvolvimento que eu tava muito apreensivo pra ver, é o desenvolvimento da Momoa, porque a Momoa, ela vai se tornar uma bomba pro roteiro de Gachakuta, ela vai ter muita informação. Eu não acredito que o Zodil vai liberar toda essa informação pro Urudo, mas algumas informações, principalmente envolvendo o conjunto guardião, elas serão liberadas pro Urudo, e eu não acho que ele vai falar assim, de supetão, o lance dos zeladores, porque beleza, o Zodil ele pode citar um ou outro
zelador ali, mas não de fato citar quem matou. Ele pode começar a levantar suspeitas e usar isso pra manter o Urudo ali na rédea curta com ele. Pra depois, talvez, quem sabe, o Urudo descobrir aí de fato quem matou. E na minha visão, eu tenho sempre esse lance que o Zodil, pra mim, ele não vai ser o vilão da trama, tá? Ele vai ser mais um anti-herói ali, um antagonista que vai meio que, no momento, ter o mesmo objetivo que o protagonista e vão lutar juntos. Só que vale pontuar um negócio. Nós temos algumas tramas dentro dos arruaceiros. Primeiro, a linha de frente dos arruaceiros, nós não conhecemos ela. Não conhecemos ela na totalidade. E até o lance da Momoa, né? O tipo de informação e a quantidade e o que ela vai passar pra gente. Quantas peças são, onde elas são encontradas, quem está com essas peças, né, no caso. E daí pode chegar até o lance do Tanzi, né, e o Urudo começar a suspeitar, pô, que o Tanzi tá com um livro do Regito? Não faz sentido, né, e o Urudo começar a juntar os pontinhos. Então o Zodil tem que tomar cuidado ali pra liberar algumas informações. E até mesmo o lance do paraíso, né, como é que a gente vai subir? Ninguém sabe, nem o Zodil. Mas aparentemente o Zodil estava buscando alguns testes, e ele entende que talvez até o conjunto guardião pode ser necessário para esses testes serem realizados com mais êxito, com mais eficácia. E a informação que a Momoa tem por conta do Kuro pode ser a responsável por desenrolar esse plano aí a favor do Zodil, e o Zodil acabar meio que tendo um aliado e tanto chamado Urudo Surebrek, que pode acabar indo pro outro lado do muro por conta dessas acusações, dessas informações levantadas por Mimo e companhia na trama de Gachakuta. O que vocês acham? Teremos Zodil e Urudo lutando lado a lado? Urudo vai trair os zeladores? Ou os zeladores que vão trair Urudo? Na real, os zeladores nem sabem que o Tanzi sobe também lá pro paraíso, né? Na minha visão, eu acho que o Corvo suspeita, mas não sabe no fundo. Mas no fundo, nós vamos ter o Urudo ali tendo uma trama bem legal, e eu acredito que pode sim ter esse envolvimento com o Zodil. Agora quero ver muito como é que vai ser essa recepção, esse desenvolvimento desse grupo. Jabber é bem legal, tô mais ansioso pra ver o Jabber aí em cena. E os demais? Eu acho que vem bomba atrás de bomba aí em Gachakuta, principalmente depois que esse arco acabar. Rapaziada, tamo junto, comenta aí suas expectativas e é nóis. Fui!